Olá, sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Missionários da Luz. Hoje, especialmente, nosso Evangelho no Lar está sendo gravado, mas estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus para estudar a nossa doutrina espírita. E vamos ler uma página do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O título da nossa página é Para Isto: não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamado. Primeira Carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente essa regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos ou das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para a maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros de capricho individual ou da força tiranizante? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos discutidores e aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o servidor da boa nova, em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade e desentendimento são velhas figurações que atormentam as almas na terra. A fim de contribuir na extinção delas é que o Senhor nos chamou às suas fileiras. Não alimentes emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se encontra. Pensa nisto e busca entender a significação do verbo suportar. Não olvides a obrigação de servir com Jesus, e para isto que nós fomos chamados. Só vamos colocar esse telefone no silencioso, porque eu esqueci. Pronto. Está no silencioso e vamos fazer a nossa prece. Essa aí é a Miúcha. Ela também veio assistir o Evangelho. Senhor Jesus, Divino Mestre de amor e bondade infinita, eis-nos aqui mais uma vez, reunidos em Teu nome, iniciando o nosso Evangelho no Lar, pedindo o Teu amparo, pedindo que nos envolvas na Tua luz e na Tua paz. Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu fazer o Evangelho. Depois você fala. Vamos lá. Nós estamos no capítulo 1, item 9, das instruções dos Espíritos. Deus é único, e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, mas como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento de que se serviu Deus para revelar por Moisés e pelos profetas as vicissitudes por que passou esse povo, destinava a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda a sua pureza, não teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha que percorrer. Estou lembrando a vocês que quando Moisés conduziu o povo hebreu para a terra prometida, e nisso levou 40 anos até o povo hebreu chegar à terra prometida, era necessário que os homens, o povo hebreu, entendesse que apenas há um Deus, vindo de um povo, de um país como o Egito, onde a religião dos egípcios era composta por mais de 1.200 deuses, um deus para cada situação,
Moisés traz esse povo, o liberta do Egito, da escravidão do Egito, e o conduz de caminho para a terra prometida. E através de Moisés, Deus traz a mensagem de Deus aos homens, para que os homens possam entender que é apenas um Deus só, né? Tirar o povo, de certa forma, da superstição, né? Então, essa é a primeira mensagem de Deus aos homens, através de Moisés. E Moisés precisava conter um povo semi-inculto, né? Que, acostumado ao Egito, tinha uma base de crenças meio complicadas. Então Então Moisés cria 613 leis para o povo hebreu, para conseguir conter, talvez um pouco pelo temor, né, nesse início, por isso que eles falam muito certamente a Deus, né? 613 leis que eles as atribuíam a Deus, mas na realidade essas leis eram dele, né? Era como se fosse a constituição do povo hebreu, que foram denominadas mais tarde como leis mosaicas. Agora, a mensagem de Deus aos homens está contida nos 10 mandamentos que ele recebe na montanha, né? Esses são os mandamentos que até hoje têm validade. As leis mosaicas nem tantas, mas mais adiante a gente vai falar sobre essa questão das leis mosaicas, porque é complicada a situação, é bem interessante, né? Mas hoje nós vamos ter apenas a falar, né, sobre a nova era, o início que estava, o começo de uma nova era, onde os homens iriam encontrar um Deus de amor, um Pai, como Jesus nos fala. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. Esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocausto, de sacrifícios, né? Nem que se devesse perdoar um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e da ciência, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião puramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhe falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhe falava ao espírito. O Cristo foi iniciador da mais pura, da mais sublime moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada dos espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre. O Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredita, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez que isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna.
Moisés abriu o caminho. Jesus continua a obra e o Espiritismo a concluirá. Essa mensagem é de um espírito israelita, Mulhouse, em 1861. Então está bem claro, né? Que assim como Moisés traz para a humanidade a primeira mensagem, né, de Deus, com todos os elementos necessários para o entendimento dos hebreus daquela época, a seguir chega Jesus, trazendo um novo entendimento do que seria Deus, né? Jesus já nos fala de um Deus Pai, de um Deus amoroso, de um Deus justo, né? E a mensagem do Cristo é pregando a igualdade entre os homens, o amor, a necessidade da caridade, do trabalho em prol dos sofredores, daqueles que têm fome, das viúvas, dos órfãos. Essa é a mensagem do Cristo, né? Então, mesmo assim, nessa época, Jesus ainda não falava de forma muito clara, porque determinadas... Ele fala que ele não falou tudo, porque ainda não estavam prontos naquela época para entender. Mas aí temos a primeira mensagem de Deus à humanidade através de Moisés, a segunda mensagem de Deus à humanidade é através de Jesus, onde nos fala de um Deus amor, de um Deus Pai. E por último, nós temos a terceira mensagem de Deus à humanidade, que ela vem através do Espiritismo. É o Espiritismo que vem nos esclarecer, a nos falar abertamente de todos os elementos necessários para que possamos melhor entender as leis que regem, as leis imutáveis que regem o universo, leis criadas por Deus. E nos fala que um dia toda a humanidade que habita esta terra chegará a um ponto de evolução moral. Nós ainda estamos em um momento de evolução material. A ciência tem dado passos agigantados, tem descoberto cura para inúmeras doenças, a tecnologia tem facilitado e melhorado a nossa vida, mas ainda a humanidade está precisando de a elevação moral. Ainda o homem guerreia, ocupando espaços geográficos. Ainda o homem guerreia e mata, tentando impor as suas ideias. O homem ainda guerreia à procura do ouro, do poder. Mas já é chegado o tempo onde uma nova era se inicia, uma era de paz, de amor, de sabedoria, de conquistas e logros. Nosso planeta Terra está deixando de ser um planeta de provas e expiações para se transformar num mundo de regeneração. Aqueles espíritos que estiverem aptos para reencarnar novamente num planeta de regeneração, onde o bem predominará e o mal será muito pouco incipiente, será o planeta de regeneração onde os espíritos poderão se refazer e descansar das agruras, dos sofrimentos passados num planeta de provas e expiações como foi a Terra. Nosso planeta está entrando numa nova era, a era da regeneração. E nesse estado de planeta de regeneração, essa humanidade que habitará o planeta Terra se irá preparando através da evolução, que a evolução continua, se preparando para depois passar para um mundo feliz, ou mundos felizes, e a seguir, por último, os mundos celestes, habitados por espíritos puros. Então é necessário que cada um de nós tome a consciência da necessidade de nos modificar, que a gente tome a consciência da gente entender de uma vez por todas a verdadeira mensagem do Cristo através do seu Evangelho, que ela se refere apenas a uma coisa, ao amor. O amor engloba, abarca todos os ensinamentos do Cristo. Nos fala sobre a lei de ação e reação. Quando Jesus foi preso no Jardim das Oliveiras, para ser conduzido perante os sacerdotes que iriam julgá-lo, Pedro, quando vê
que um dos soldados amarra as mãos do mestre, ele se desespera e puxa a espada e tenta atingir o soldado, que se esquiva, mas a espada bate e corta a orelha do soldado. Jesus, mesmo com as mãos amarradas, se abaixa, colhe a orelha, a recoloca no lugar e fala: Pedro, embainha tua espada, por aquele que pela espada vive, pela espada morrerá. Uma clara alusão à lei de ação-reação, que muitos a conhecem como karma, mas nós espíritas nos referimos à mesma como lei de ação-reação. A palavra karma tem origem indiana. Já é diferente da reencarnação, porque o karma seria mais ou menos olho por olho, dente por dente. E a lei de ação-reação é diferente. Nos diz que aquele que pratica determinadas coisas é responsável por elas. Se alguém praticou mal, não necessariamente ele vai vir a passar pelo mal, mas ele vai ter a oportunidade de reparar os erros cometidos através da expiação. Então Jesus continua a obra que Moisés iniciou e o Espiritismo a concluirá. E como nós sempre falamos, Deus é o nosso objetivo, Jesus é o caminho e o Espiritismo é a chave para nós compreendermos, entendermos e praticarmos os ensinamentos do Mestre, que nos conduzem a um estado de alma pura, através da evolução e do trabalho no bem. Então, meus irmãos, temos em nossas mãos uma ferramenta maravilhosa, como a ferramenta do Espiritismo. Então, nós estamos aqui na doutrina espírita, estudando e compreendendo de uma forma mais esclarecida. Claro que não estamos dizendo que somente o Espiritismo. O Espiritismo, Kardec nos recomenda a respeitar todas as religiões, porque todas elas conduzem a Deus. O Espiritismo nos disse que há uma necessidade importante. O Espiritismo é uma religião, filosofia, ciência e religião. Não talvez religião da gente que está acostumado a entender, né? Mas sim no sentido que através da prática no bem, do estudo e da busca de domar as nossas más tendências, consigamos nos religar com a essência divina, com Deus. Então é através do Espiritismo, nós que somos espíritas, que através da prática do estudo vamos compreendendo melhor as leis de Deus. Respeitamos todas as religiões. Isso é importantíssimo. Cada um de nós tem que entender que o caminho a seguir, o caminho escolhido por nós é livre. Cada um vai escolher o caminho que achar mais adequado, que se identifique mais com ele, né? Então, há necessidade que a humanidade comece a amadurecer. Já temos o avanço da tecnologia, do conhecimento, que é a asa da tecnologia e o conhecimento, do estudo. Agora nós precisamos desenvolver a asa da moralidade. E é através da asa da moralidade que nós conseguiremos usar o voo tão desejado, tão almejado por todos nós. A Terra se encontra nesse momento, apesar de que muitos digam é o fim dos tempos, a coisa vai ficar pior, não. Porque na realidade, mas olha as notícias que nós temos, por exemplo, as guerras lá de Israel em Gaza contra a Palestina, as guerras da Rússia com a Ucrânia, as guerras lá na África, em todos os outros lugares, a ascensão de políticos que apenas querem o poder, o lucro, independente da fome que estão provocando no povo, nos mais simples. Nós sabemos que tudo obedece à lei de ação e reação. E Jesus fala bem claro a separação do joio e o trigo, né? Então, é necessário
que a humanidade comece a perceber a importância vital de se transformar, de se mudar, de começar a cultivar os valores espirituais. E isso nos faz lembrar da recomendação de Jesus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e os ladrões roubam. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões roubam. E que tesouros são esses? Os tesouros da evolução, do bem, da paz, do amor, da caridade, do amor fraterno. Esses são os verdadeiros tesouros, e essa é a verdadeira moeda que conta no mundo espiritual: o amor, o bem, a prática do bem, a caridade. Então é importante, meus irmãos, né, que a gente pense nisso muito claramente, que a gente medite, que a gente busque, que procure a nossa essência, nos autoconhecendo, domando as nossas más tendências. As dificuldades, as dores, as doenças são apenas elementos que nos convidam à reforma interna, a entender que nós e mais ninguém, apenas nós, somos responsáveis pelo nosso destino. Não tem um Deus que castiga, nem um diabo que te tenta. Somos nós que, através das nossas escolhas, certas ou erradas, vamos construindo o nosso futuro. No passado, nós construímos esse presente. E agora, no presente, nós estamos forjando o nosso futuro. Como será nosso futuro? Vai depender de nós. Vai depender das nossas escolhas. Por isso, a importância de a gente estudar o Evangelho de Jesus. Estudar o Evangelho que nos concita, que nos convida constantemente ao crescimento espiritual. Eu vou agora, para finalizar, falar de um poema da gratidão. Deixa eu lembrar. Obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, pelo pão que nos dás e pela roupa que nos veste. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que sentimos e por tudo aquilo que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, porque eu posso ver o dia, a noite, o céu a clarear na manhã. Obrigado, Senhor, porque eu posso escutar. Eu sei que tem muitos que não conseguem ouvir, mas eu sei que mais tarde, no teu reino de amor, voltarão a escutar. Obrigado, Senhor, pelas mãos que me destes, essas mãos que são as alavancas da paz, do bem, do aprendizado e da redenção. Mãos que costuram, mãos que ensinam, mãos que acenam a deuses, mãos que curam feridas, balsamizando as dores de muitas vidas. Obrigado, Senhor, pela voz que me deste, a voz que canta, a voz que agradece, a voz que ensina. Sei que também há muitos que não conseguem falar e vivem na afasia, de noite e de dia, mas sei que mais tarde, no teu reino de amor, voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por tudo que me destes. Obrigado porque tenho a minha vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado porque eu creio em ti. Porque me socorres sempre com muito amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento de aprendizado no teu Evangelho. Que a luz do teu amor possa nos envolver a todos aqueles que nos estão assistindo. Que a paz e o amor possam se instalar neste planeta tão sofrido, que possam acalentar o coração de tantos irmãos sofredores. Que a luz se faça hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, agradecemos pela presença de todos vocês e nos encontramos mais uma vez na próxima segunda-feira. Que se Jesus nos abençoe, muita paz.